Olá, tudo bem? Ultimamente, tem aparecido muitas pessoas dizendo que Deus não existe. São pessoas que não têm nenhum temor de Deus, obviamente porque crê que não existe Deus. E geralmente essas pessoas são pessoas estudadas, pessoas formadas. É claro que existe pessoas estudadas também que acreditam em Deus, mas pessoas chegam até a dizer que quando a pessoa estuda, ela deixa de acreditar em Deus, porque agora ela é uma pessoa consciente. Vamos dizer que ela é uma pessoa prática e ela precisa de ver para crer. E ela julga os cristãos, pessoas que creem em Deus, como pessoas inocentes, pessoas que não têm conhecimento, por isso acreditam nas coisas que está escrito na Bíblia. Porém, a Bíblia ela tem uma palavra bem profunda sobre isso. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, fala assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui fica bem claro que o homem natural não entende as coisas de Deus. Uma pessoa não é convertida. E como diz as pessoas que seguem a Cristo, essas pessoas não aceitaram Jesus como seu Salvador. Ela tem um coração natural. Ela é uma pessoa natural. Então como que ela vai entender as coisas do Espírito? Então isso para ela é loucura. Não adianta falar das coisas de Deus para uma pessoa assim. Ele jamais vai concordar. Porque ele é uma pessoa natural. Uma pessoa espiritual, ele tem a sabedoria de Deus. Ele entende as coisas pela sabedoria de Deus. Jesus falou algo muito importante. Jesus diz assim, que Deus escondeu essas coisas dos sábios intelectuais e revelou aos pequeninos. Então muitas pessoas sábias, muitos intelectuais, não podem entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas é só discernidas espiritualmente. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ele passa a entender das coisas de Deus. Aqui no verso 19 de 1 Coríntios 3 fala assim: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha o sábio na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, os pensamentos sábios são pensamentos sem sentido. Quando você vê uma pessoa com toda arrogância dizendo que Deus não existe, é claro que nem todas as pessoas é assim, precisamos reconhecer. Tem pessoas que não reconhecem a existência de Deus, mas são pessoas muito educadas, pessoas que respeitam a opinião dos cristãos. A gente sabe que, infelizmente, tem aquelas pessoas que são pessoas arrogantes, que humilham os cristãos. E a gente sabe que essas pessoas, elas têm os cristãos como se elas fossem pessoas idiotas, pessoas imbecis. Porém, são para essas pessoas que Deus pega na sua própria sabedoria, porque elas jamais aceitarão a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria dessas pessoas são sabedorias baixas aqui desse mundo. E a sabedoria de Deus são altas. São sabedorias acima de tudo. Por isso que aquela pessoa menos entendida no reino de Deus, que tem mais pouco entendimento, estão muito acima dos mais sábios da terra. Então essas pessoas que se julgam sábias, que às vezes humilham os cristãos, eles mal sabem que o cristão humilde, o cristão que aprende de Deus, tem muito mais sabedoria do que ele. Tem até aquela história daquele sábio que foi atravessar o rio com um caipira.
e ele estava numa canoa, e o sábio sempre humilhando o caipira, falando das coisas que ele sabia. E cada vez que ele perguntava ao caipira se ele sabia sobre aquilo, o caipira dizia que não. Ele falava, então o senhor perdeu a metade da sua vida, dizia assim. Então, num dado momento, a canoa começou a encher de água, a canoa furou. E o caipira perguntou, o senhor sabe nadar? E aí o sábio disse, não, eu não sei nadar. Ele falou assim, então o senhor perdeu toda a sua vida. É claro que isso é uma piada, mas é interessante, porque às vezes esses sábios que humilham os cristãos, eles não sabem o suficiente para a sua salvação. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Ele soube todas as coisas, mas ele não conheceu o básico, não entendeu o básico para que ele salvasse a sua própria vida. Então, é claro que o cristão verdadeiro não se sente humilhado, as pessoas tentam humilhar, mas ele não se sente humilhado, porque ele bem sabe a quem ele serve. Ele sabe exatamente quem é Deus. Ele sabe que as promessas de Deus serão cumpridas. E todas as pessoas sábias deste mundo perecerão. E como está escrito, serão pegos na sua própria sabedoria. Porque a sua sabedoria acabou sendo para eles uma armadilha e fez com que eles duvidassem da sabedoria verdadeira, a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo.